ser a memória virtual? Se nós formos pensar no passado, nossos usuários estavam usando a máquina. Pouco se conhecia sobre a estrutura interna. Então, pouco se falava de hardware, de memórias. Então, o usuário não tinha conhecimento que ele tinha que reiniciar a máquina dele se tivesse com ausência de memória RAM. Então, ele simplesmente ia usando, ia abrindo coisas, e a memória RAM ia enchendo. Quando a memória RAM enchia, dava o chamado estouro de memória. Não cabe mais nada, a memória RAM ficou totalmente cheia, deu um estouro de memória e a máquina parava de funcionar. Até que o usuário reiniciava a máquina e a memória RAM era zerada. Então isso acontecia com uma certa frequência, as tais telas azuis de estouro de memória, porque não tinha memória suficiente para processar mais nada. E aí os fabricantes olhando para aquilo falaram, a gente tem que pensar em alguma coisa. Porque o que acontece? O usuário está usando. Quando dá o estouro de memória, ele perde tudo que está aberto, que ele esqueceu de salvar. Então, todos perdíamos muitas informações. Vamos pensar em alguma coisa. Já sei. Quanto, em média, nós temos hoje de memória RAM numa máquina? 4 GB. Ela é rápida ou ela é lenta? Ela é rápida. Tudo que o processador processa, ele joga para ela e ela exibe no menor tempo possível, não é isso? Legal. Aí nós temos um outro disco chamado HD. Qual a capacidade de armazenamento de um HD hoje em dia? Para não mudar a unidade, vamos colocar aqui 500 GB. Ou seja, é uma diferença considerável, né? Ela é rápida ou lenta em relação à RAM? Lenta. Grande capacidade, baixo tempo. Alto tempo de resposta. Baixa capacidade, porém rápida. Só lembrando, aqui é a nossa área de trabalho. Então a gente tem pouca, mas temos rápido. Aqui é onde nós armazenamos permanentemente. Nós temos bastante, um pouco mais lento. Então, quando dava o estouro de memória, nós estávamos nesse universo. E aí surgiu a seguinte ideia. Por quê? Quando encher isso daqui, será que não dá para a gente emprestar um pouquinho dessa daqui? Dá. Quando encher a memória RAM, vamos emprestar um pouquinho da memória do HD para RAM. Quem faz essa conversão para nós é o próprio sistema operacional. Ele cuida do empréstimo. Como que isso acontece mais ou menos na prática? Quando você instala seu Windows, ele já vai lá no HD e reserva um pedacinho do HD para o que nós chamamos de memória virtual. Então, um pedacinho do seu HD, vamos pegar aqui, 2 GB, fica guardadinho sem você usar. Então, dos 500 GB que você comprou, uns 2 GB está ali reservado. Para quê? Reservado. Aí você está usando o computador, usando, memória RAM foi enchendo, vai dar estouro. Antes de dar o estouro de memória, o que o sistema operacional fala? Opa, vai estourar a memória. O HD, cadê aquele pedacinho de memória que eu mandei você reservar? Tá aqui, me empresta que eu vou dar para a RAM. Tudo bem. Só que eu sou mais lento, eu sou um HD, eu não tenho a velocidade da RAM. Tem problema não. Eu não posso dar o estouro, porque se eu der o estouro o usuário vai perder.
Então entra em ação o que nós chamamos de memória virtual. Nós conseguimos fazer uso do sistema numa lentidão um pouco maior, porque agora nós estamos usando de memória virtual, porém não ficamos mais na mão. Normalmente a máquina fica muito lenta quando está usando a memória virtual. Porém, não perdemos nada. Para que ela é útil? Opa, ficou muito lenta, então o que eu vou fazer? Eu vou salvar meus arquivos e vou reiniciar a minha máquina. Não é para você trabalhar na memória virtual. É simplesmente para você não perder mais. É um fôlego. É o seu último suspiro. É o seu indicativo. Atenção, você precisa reiniciar esta máquina. Então, este empréstimo que o HD faz para a memória RAM chama-se memória virtual.